Sabe, não é só esperar, é como esperamos. E dentro da sequência de sermões que temos entregue à igreja dentro do calendário cristão, a espera na transição entre a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus até a parousia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, isso gera ansiedade e dúvidas. Tem gente que desiste de esperar, porque já cansou. E essa espera só pode ser vivida na era da igreja sob a unção do Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou para nos consolar e nos ensinar todas as coisas durante a nossa caminhada rumo ao lugar que Jesus foi preparar para estarmos eternamente com Ele. O nosso sermão desta noite, que é a noite de ceia, é a palavra de esperança e estímulo em nossa caminhada de fé. E tem como base bíblica o texto de Atos, capítulo 1, de 1 a 14, que nós leremos em partes. Sendo a primeira parte a das instruções para a nossa espera. Lá em Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós lemos assim: escrevi o primeiro livro, é Lucas, dizendo que escreveu o primeiro livro, que é o Evangelho segundo Lucas. Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressuscitou, e com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. 40 dias é uma alusão aos 40 anos no deserto, até se cruzar o Jordão no caminho para a terra prometida. E nesses 40 dias, ele falou coisas concernentes ao reino de Deus doravante, dali por diante, para a nascente igreja de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, a cidade onde está o templo, a cidade que testemunhou a morte e o apedrejamento de muitos profetas enviados por Deus, a nova Jerusalém por quem Jesus chorou, e cada um queria ir cuidar da sua vida, e Jesus falou: permaneçam no templo, permaneçam em Jerusalém, onde ele foi morto. Permaneçam, não arredem pé, continuem. E ele falou que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, da minha boca ouvistes. E Jesus é a verdade, e o que sai da boca dele é verdade. Então a gente pode confiar. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A atitude de esperar no Senhor, e é mais difícil quando a gente espera em um momento de medo, eles estavam com grande medo. Apesar da grande angústia de testemunhar a morte cruel de Jesus, o grande líder, lá na cruz, e do medo de morrerem também, porque se mataram o Mestre, vão matar aqueles que o amam.
Essa atitude de esperar é baseada na fé no que Jesus começou a fazer, as maravilhas, as curas, os conselhos, a sabedoria, tudo aquilo que ele ensinou com o título de mestre com M maiúsculo, em seus 3 anos de ministério terreno. Mesmo sem entender por que Deus permitira toda aquela maldade e humilhação, e tem coisas que Deus permite que nós não entendemos naquele momento, e ficamos desanimados, mesmo com o desânimo por tão grande provação, e por vezes pessoas dizem, quanto mais eu oro, mais provação aparece. Outros, numa outra leitura religiosa, dizem, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Às vezes dá essa impressão, mas a ordem de Jesus é, permaneçam, continuem apesar. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu estou convosco. Tenham bom ânimo. O choro vem uma noite. E hoje foi um dia desses. Mas a alegria sempre vem pela manhã. O estado predominante daqueles que esperam em Deus, às vezes morrem sem ver cumprida a promessa, como foi Abraão, como foi José, que falou, tudo bem, vocês vão sair daqui, mas não me deixa aqui. Levem os meus ossos para a terra que Deus prometeu a nossos pais, na aliança que temos com Ele. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou, conforme anunciara, e por 40 dias apareceu aos discípulos e a várias outras pessoas, sendo reconhecido por eles no partir do pão, o que faremos hoje na ceia do Senhor. Jesus deu a ordem fundamental para que esperassem o cumprimento das promessas de Deus juntos, para que eles perseverassem unânimes em oração. Porque quando a gente está junto, ao aquecimento, ao calor, me parece que lá fora está frio, mas aqui, quando a gente se aproxima, um aquece o outro no calor, que é um símbolo da vida. Enquanto estamos vivos, o calor emana de nós. E somos como uma fogueira. O fogo do Espírito vai nos tocando, de maneira que um crente desigrejado, um crente que não está na comunhão, que não persevera, é como uma brasa colocada fora do braseiro. Vira carvão, esfria. E Deus quer nos aquecer com o seu amor. A espera nas promessas de Deus só é efetiva quando os discípulos estão juntos, em comunhão, no partir do pão e na oração. O objetivo maior do inimigo é dispersar os discípulos pelo medo, pela frustração, pela perseguição, para que a obra que Jesus começou e confiou a nós, para que ela se acabe, como outros movimentos populares na história. Mas esse intento do inimigo é frustrado na medida em que nós nos posicionamos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e seguimos nossa caminhada, porque esperar é caminhar, pessoal e comunitária, juntos, unidos com Ele, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O segundo ponto é
o episódio da ascensão de Jesus aos céus, que leremos em Atos, capítulo 1, versículos do 6º ao de número 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A espera, muitas vezes, vem acompanhada da ansiedade do imediatismo humano. Ninguém nasceu para esperar. Isso é um dom de Deus. A espera com fé vem acompanhada do aprendizado de que ela se cumpre no tempo e na perspectiva de Deus. Os discípulos, ao perguntarem a Jesus sobre o tempo do cumprimento das promessas, tinham a visão de Jesus como libertador político da opressão do Império Romano sobre seu povo. Mas, na amplitude do reino, e os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, na amplitude do reino é a libertação não só daquele povo, mas de todo o mundo, da opressão, da injustiça do reino do mal, dominado pelo pecado, e a eliminação definitiva do sistema do mundo, que jaz no maligno, bem como do diabo e seus anjos, que promovem toda a degradação da criação de Deus, tanto em nível de pessoas, como da fauna, da flora e de toda a natureza. Nossa esperança bíblica é a de que se cumpra a promessa da volta de Jesus, como está no texto, das nuvens, dos céus, porque toda a bênção de Deus vem do alto, vem dos céus. E Jesus voltará com poder e glória, e todo olho verá, até quem não gosta dele. Para estes, esse dia será dia de pavor. Mas para nós, que esperamos a nossa redenção, que está a cada dia mais próxima, e os seus sinais se mostram a cada vez, será dia de glórias, de aleluias, de encontro nos ares, nas nuvens, nos lugares celestiais, onde Deus tem nos colocado pela fé. Muito tempo já se passou e nós, embora testemunhemos toda sorte de ações malignas de nosso inimigo, que sabe que seu fim já está próximo e ele quer fazer um estrago cada vez maior, somos exortados na palavra a perseverarmos, a continuarmos apesar das dificuldades, com fé, esperando a volta do Senhor. Como? Em oração, em comunhão e em ação, na certeza de que o nosso trabalho no reino não é vão no Senhor. Estamos em preparação
Porque toda a caminhada, segundo o propósito de Deus, é precedida de uma preparação. E na hora em que o Senhor mandar, nós caminharemos no sentido físico também, na dinâmica do reino. E aí nós entramos na terceira parte, que é caminhar, uma atitude espiritual. Antes de darmos o passo físico, esse passo tem que ser dado na mente e no coração, pois Deus quer o nosso culto racional. E nos diz aqui em Atos, capítulo 1, de 12 a 14. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, algo em torno de 1,1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram como primeira reunião do conselho, como apóstolos Pedro, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, não do seu Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito interessante de citarem os apóstolos e terem uma menção especial às mulheres. Que mulheres eram essas? Mulheres especiais que cuidavam de Jesus em sua jornada aqui na terra. E houve uma situação, a mãe dele e a seus irmãos, ou seja, o fruto do ministério de Jesus que começou em casa. Ele foi Jesus também, na acepção positiva que temos, não só pela sua geração, mas pelo contexto do aprendizado em sua casa. Um lugar de oração, de comunhão, de unanimidade na espera da promessa de Deus. Em obediência à ordem de Jesus, mesmo sem entender totalmente o propósito de Deus, e com medo, os discípulos voltaram para Jerusalém, onde permaneceram unânimes, todos, sem nenhum se desviar. Até Tomé estava lá, em oração, pois estavam com muito medo dos judeus que perseguiram e mataram Jesus. O caminhar, no sentido bíblico, foi a atitude de parar, ouvir a voz de Deus, perseverar, vencer o desânimo, vencer o medo, vencer as incertezas e permanecerem todos em oração. Permanecer é estar continuamente em oração, no aguardo do cumprimento da promessa do Senhor de derramar o seu Santo Espírito, e é somente no Espírito que nós temos outorgada a autoridade para sermos testemunhas do Evangelho em todo o mundo, até os confins da terra. Caminhar, apesar das dificuldades, é aquietar-se e saber que o Senhor é Deus e que sua palavra se cumpre, ainda que muitos a tenham por tardia. Davi, um homem segundo o coração de Deus, conhecido por sua coragem de enfrentar inimigos bem maiores do que ele, enfrentar situações de luta contra inimigos mortais. Ele já nos deu testemunho no Salmo de número 20, versículo 7. Uns confiam em carros,
outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. O cumprimento da promessa de Deus, derramando o seu Espírito no Pentecoste, 10 dias depois, marcou o início da caminhada do povo de Deus como igreja, em sua missão de ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. A caminhada da igreja, de quase 2000 anos de história, tem sido marcada por alegrias na presença do Senhor. Afinal, a alegria do Senhor é a nossa força. E por momentos críticos de sofrimento e superação, alguns até de morte pela causa. De um modo geral, todos os profetas, ou quase todos, morreram assassinados. Não morreram de velhice, mesmo fazendo o que é certo. Jesus morreu na cruz, mesmo fazendo o que é certo. E a maioria dos profetas morreu pela causa, deu a vida. Sabe por quê? Porque para eles, o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ninguém pode tirar a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está em nós. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a igreja, desde que ela existe, ela é oprimida pela ação do maligno, que quer destruir Jesus física e espiritualmente no nosso meio. Só que não. Se nós esperarmos, se nós vigiarmos, isso não vai acontecer. Essa espera será encerrada com a volta de Jesus Cristo, com a parousia, como o Senhor, conforme Ele prometera. Um dia, esse Jesus que viste subir aos céus, voltará dos céus, e todo olho verá, desde o Ocidente até o Oriente. A ceia que celebraremos hoje, é um memorial à nova aliança que Jesus inaugurou, para que perseveremos unidos até que Ele volte e nos encontre esperando e caminhando conforme os seus passos, confiante e incondicionalmente em suas promessas. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo até a sua volta. Você crê? Esse é o testemunho. É para que a gente não esqueça. Deus quer que escondamos esta verdade em nosso coração para seguirmos animados e reanimados na caminhada, onde enfrentamos muitas situações de desânimo. Mas ninguém, bote isso na sua cabeça como um capacete, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada. Somos mais do que vencedores. Nós temos a missão de perseverar até que Ele volte. E a grande comissão de levar pelo nosso testemunho de vida, pelas nossas palavras, pela nossa oração, pela retaguarda contribuindo, pelo sustento no apoio físico da igreja, a igreja aqui, a igreja em Jerusalém, em Samaria, ou seja, em outro lugar, e até os confins da terra. Deus não quer nada menos do que o mundo na nossa espera e na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Amém.